Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. E hoje nós iniciamos com a paz. A paz invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão. A gente vai começando assim porque em tempo de guerra, onde pessoas querem justificar os seus combates, os seus terrorismos, você vê de um lado um país alegando que o outro tem arma nuclear e do outro lado você vê o outro país dizendo que não tem e o outro que tem dizendo que o outro tem, e no fim da história crianças inocentes estão pagando esse preço. A gente não está aqui para justificar a derrota ou a vitória de um ou de outro, a guerra de um ou de outro. Também a gente não vai aqui justificar também. Lembrando que ontem aconteceu a cariação entre Mauro Cid e também o senhor Braga Neto. Eu primeiro quero dizer, quem diz que o Braga Neto saiu bem é a defesa do Braga Neto. Quem diz que o Braga Neto saiu mal é a defesa de Mauro Cid. Ou seja, fica esse conflito aí de saber quem é que venceu esse tipo de acariação. Senhores, eu sei o seguinte, a coisa é feia, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Também a gente vai lembrar a todos e a todas que já tramita, o Hugo Mota já colocou, para poder ser questionado, ser muito discutido, a possibilidade do aumento de números de deputados. São 513, ele acha que é pouco, então vocês parem para pensar. E ora, lembra sempre, aumentou o número de deputados, vai querer aumentar o número de vereadores. E aí, no caso, aumentando o número de deputados, o número de vereadores, também aumenta o número dos puxa-saco e de aspone. Só para pensar como que nós estamos em crise num país onde a Câmara fala em aumento de número de deputados. E se aumentar o número de deputados, duvida que não vai querer aumentar o número de senador? Só para poder refletir, tá bom? Mas há quem concorde com isso, inclusive a direita. A direita brasileira defende muito isso. Mas vamos nós refletir o evangelho do dia, que é melhor pra gente, não é isso? Primeiro, a gente agradece a Deus por vocês que estão aqui conosco todos os dias. E a gente, cada dia que passa, a gente fica mais desanimado. Eu digo a vocês que eu tenho feito essa live com vocês, todo dia às 5 da manhã, seja ela gravada ou ao vivo, seja ela colocada atrasada às vezes, ou às vezes até adiantada, mas a gente faz. Mas diante de tantas, às vezes, críticas pesadas, a gente pergunta se está valendo a pena. E aí, o texto de hoje vem fortalecer a nossa fala. Muitas pessoas vêm para a rede social para poder obter likes, obter lucros, obter dinheiro, e a gente está aqui porque a gente acredita no projeto. Por isso, o evangelho de hoje, Mateus 7, versículos 15 ao 20, nos ajuda a continuar. Jesus fala hoje assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Essas palavras não são apenas um conselho de Jesus. É um conselho, simplesmente, é uma denúncia diante de uma religião, diante de um sistema. Homens santos, piedosos, geram exclusão, geram violências e geram automaticamente mortes. E aí a gente sabe que automaticamente estão coligados e licenciados e envolvidos em injustiça. A exemplo daquela história que eu conto de vez em quando aqui, de um certo religioso, um certo, vamos dizer assim, cidadão que tem o título episcopal, que consegue encaminhar para um tribunal 2 funcionários para mentirem em tribunal. E eles mentem em tribunal e não doem nem a consciência, mas são mentindo em nome da fé ou em nome não sei do que. E mente não só uma vez, mais de uma vez, contam a mesma história e acham que isso não vai ser cobrado por Deus. Lembrando que ser profeta também é desafiar esses mentirosos. Em tempos em que nós temos a manipulação da fé por esse cidadão, esse messianismo tóxico, a espiritualidade do merecido, do merecedor, a espiritualidade do mercado, uma espiritualidade da fé que te dá prêmios nesta vida, onde você recebe, vamos dizer assim, um emprego bom, um salário bom. Isso é anúncio de falso profeta, porque o falso profeta, ele vem sempre te dando
um alento, sempre aquilo que o profeta Jeremias diz, vem sempre dando notícias boas. Ele nunca vai dar notícia ruim. O falso profeta não apenas ele consegue dar essa notícia, como também ele trabalha de forma individual. Ele não trabalha no coletivo. Ele trabalha na estrutura onde o discurso serve apenas para agradar, para poder gerar prêmios e, vamos dizer assim, lucros. E, na verdade, o falso profeta ele pode estar vestido com túnica, com estola, com mitra, com báculo. O falso profeta pode estar com todas as unções e graduações de uma entidade religiosa, de uma igreja. Mas ele não deixa de ser falso profeta. A liturgia de hoje, ele fala claramente que o profeta falso vem vestido de ovelha, vem vestido para enganar, para ludibriar o povo, para agradar. E ele geralmente bate aquela mão no ombro, faz aquele carinho. A metáfora de hoje também que Jesus usa, a árvore e seus frutos, usada por Jesus, é porque Jesus, quando estava no Sermão da Montanha, que nós estamos lendo essa semana, com exceção de ontem, que nós lemos sobre São João Batista, lá em Lucas 1, versículos 56 ao 66, a gente, se eu tiver citado errado, não me processe por causa disso. Isso mesmo. A metáfora da árvore boa, Jesus está falando com um grupo de pessoas. Ali tem pessoas que trabalham no campo. E Jesus tenta trazer para nós uma leitura sobre as árvores, sobre a questão da árvore. Aí Jesus não está falando moralismo barato. Ele está sendo critério para usar o discernimento. E quais são os frutos que a nossa fé, que a sua religião, que a sua igreja e que a sua prática de vida está sendo colocado na sua realidade. Uma fé que gera acolhimento, que trabalha na justiça, que opera a misericórdia, ou uma fé, uma religião que oprime, que separa, que segrega, que ilude, que mente? É o tipo de pergunta que nós não podemos deixar de fazer nesse dia de hoje. E no horizonte bíblico, a gente aprende, que o profeta ele não é um adivinho, não é um bajulador. E geralmente aqueles que vivem bajulando o poder, e aí eu falo para todos os profetas que se dizem profetas, sobretudo os que exercem o ministério nas comunidades, aqueles que bajulam o poder, geralmente são os falsos profetas. Aquele que denuncia o pecado coletivo e anuncia o reino, e chama a gente a metanoia, quer dizer, mudança de vida, aprofunda a nossa realidade, nos ensina e nos muda a nossa conduta, esse sim é o verdadeiro profeta. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala sobre isso. E Jesus, a retomar a tradição sem filtro, ele deixa bem claro, aqueles que dizem o mal é bem e o bem é mal, quando ele traz o profeta Isaías 5:20. E Jesus deixa bem claro, hoje, infelizmente, muitos se dizem profetas, muitos se calam perante a falta de amor, diante do sofrimento do pobre, diante do desemprego, muitos se alinham a projetos de morte, negam a cruz, vendem bênção e se transvestem de evangélicos, de católicos, de homens de Deus, para agradar a extrema-direita, para agradar a internet, para conseguir like aqui com vocês. E a gente olha claramente, às vezes a gente faz vídeo aqui, que a gente tem 10 visualizações, 20, 200 visualizações, então você não adianta nada. O profeta não é aquele que fala para multidões. O profeta não é aquele que reúne milhares de pessoas, às vezes, em um show. O profeta é aquele que vive o cotidiano. Falsos profetas que vivem, às vezes, muitos deles, de atrair multidões, que andam assim com multidões, porque a multidão também que vai levar a mulher para ser condenada por Jesus, a mulher adúltera, é a multidão que vai gritar, crucifica-o. Não conte apenas com a multidão pela sua aprovação da sua profecia, porque a profecia ela independe da sua aprovação. No contexto do Evangelho, Mateus fala, no Evangelho de Jesus, que a comunidade dele estava em crise, uma comunidade seduzida por líderes, os líderes carismáticos, às vezes, que falam em dom de língua, falam não sei mais o quê. Na verdade, alguns deles são verdadeiramente lobos em pele de cordeiro. E a gente tem que ter esse discernimento. Por isso, como diz o profeta Amós, para a gente poder parar por aqui, retire de mim barulho dos vossos cânticos e que a justiça corra como um rio. Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24.
Só para a gente poder parar por aqui. Agradeço a você pela sua audiência, pela sua presença. Fiquemos com Deus. Mais um dia! E se você não concorda comigo, comente. Eu sou Daniel Nonato. Vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou.